Meus irmãos, um bom dia a todos. Vamos então para mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá hoje através do livro Vinha de Luz, do Chiquinho de Jesus. Caiu aqui, quem tiver esse livro, Vinha de Luz, abram lá no capítulo 78. Que tem também quem tiver a Bíblia, é só consulta lá em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 21. Repetindo, quem tiver a Bíblia, consulte lá, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 21, lá está escrito as seguintes palavras na Bíblia, De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Em cima dessas palavras, que Paulo as exterioriza em Timóteo 2:21, Emmanuel, através do abençoado Chico, vai nos dar a seguinte explicação. Ele começa nos dizendo: em cada dia de nossa luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Tá vendo? Então, no nosso dia a dia, é indispensável, a nossa luta na utilização, de nossas possibilidades individuais. Ele continua nos dizendo: na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, ou seja, a maior parte da população ainda está adormecida na indiferença, como se estivesse anestesiada, mas anestesiada pela indiferença. Ela tomou uma injeção de indiferença. Isso acontece porque há muitos e muitos anos atrás, passava na televisão um grupo de pessoas num cinema. Uma plateia era grande assistindo no cinema. De repente aparece na tela do cinema pessoas morrendo, mulheres e crianças, por causa da guerra. E as pessoas que estavam assistindo no cinema, aquele drama doloroso, Alguns estavam comendo pipoca, outros estavam namorando, outros estavam sorrindo, outros olhavam com uma indiferença muito grande. Então, uma câmera focalizou o rosto, a expressão facial de cada pessoa que estava ali assistindo aquele drama no cinema. De repente, a câmera focaliza uma pessoa que, ao ver aquela cena dolorosa no cinema, ela começou a chorar, cair lágrimas. E aí aparecia um narrador que falava assim, que nós precisávamos ser mais sensíveis com a dor alheia. A maior parte das pessoas estão vendo as desgraças dos nossos irmãos e estão indiferentes. É raro encontrar uma pessoa que se comove com a dor alheia. É muito difícil. É isso que Emmanuel está falando aqui, tá vendo? Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda sob o sono da indiferença. Ora, você liga a televisão à tarde, só fala em desgraça, só fala em tragédia. Entra no horário nobre, só fala em tragédia. Então é tanta tragédia, qualquer canal que sintoniza é tanta tragédia que as pessoas terminam se acostumando com isso. É como se a pessoa estivesse trabalhando num hospital, um médico ou um enfermeiro. É tanta gente que chega ali, doente de
atropelamento, principalmente aqueles acidentes dolorosos que são aqueles motoqueiros, né? Os motoqueiros, eu trabalhei de voluntário em hospital, sei como é que funciona. Tem um motoqueiro que chegava lá com a cabeça aberta, não é? Uma cena dolorosa. A pessoa vê aquilo a todo instante, ela fica tão acostumada que não sente mais nada. É o que ele está falando aqui. Na terra, onde a maioria das almas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Está vendo? Então, o trabalhador de Jesus, que somos nós, porque nós somos seguidores de Jesus, nós somos cristãos. E se nós somos cristãos, nós temos que nos precavermos contra esse alerta que ele nos faz aqui, para que nós não nos deixemos invadir pela indiferença, pelo amor de Deus. Porque você veja, o médico está acostumado a atender, e as enfermeiras, pessoas que chegam lá porque vê toda hora. Mas quando eu trabalhei 4 anos de voluntário, quando chegava um familiar do médico ou da enfermeira, o apavoramento era muito grande, a correria era muito grande. Quer dizer, quando é nosso familiar, a gente se preocupa, fica aflito, corre daqui, corre dali, dentro dos hospitais. Mas quando é os nossos irmãos, a gente fica indiferente. Cansei de ver isso em hospital, mas enfim, fica para a nossa reflexão. O que importa é que nós que somos cristãos não sermos indiferentes. Não ficarmos indiferentes. Nós estamos passando por uma pandemia. Nós estamos passando por uma pandemia. O que você está fazendo pelo seu próximo? Não é? Fica aí a pergunta. O que você está fazendo pelo seu próximo? Ah, mas acontece que eu vou fazer o quê? Eu não posso sair de casa. Não pode, mas pode ajudar muito Jesus. Pode ajudar muito Jesus. O que a gente faz durante o dia inteiro? Para um momento, se recolhe, fica uns 10 minutos, 5, 10 minutos ali, orando com todo fervor, para as criancinhas que estão com a cabeça raspada no hospital do câncer, e os familiares desesperados, necessitando da nossa energia de amor, de compaixão. Nós estamos fazendo isso? Se não estivermos, então nós é que estamos necessitados de muita oração. Porque quem não faz isso está muito mais necessitado do que aquele que está numa penitenciária ou no mundo das trevas. Porque o maior pecado que existe na face da terra não é aquele que é praticado pela ação. Deus já espera que a pessoa possa errar durante a ação, durante o trabalho. O maior pecado que existe na terra é o da omissão. Omissão. Aí surge a pergunta, o que é que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para ajudar o nosso próximo, que é uma obrigação e um dever, porque servir é a honra que nos compete. O que estamos fazendo em prol dos miseráveis, né? Das mães que estão perdendo seus filhos, dos arrimos de família? Ele continua no ensinamento. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Está vendo? Quem não guarde o ouvido pode ser utilizado pela injustiça. Ou seja, nós temos que vigiar, saber administrar tudo aquilo que a gente ouve. Passar por um crivo, não é? E fazer um raciocínio. O que faria Jesus num caso como esse? Aí sim. Aí ele continua, quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. E é verdade, um dos maiores inimigos que a gente tem na terra e no plano espiritual, na condição de errante, é a nossa língua. Temos que controlar a nossa língua. A nossa língua, ela deve ser trabalhada especificamente para levantar a autoestima das pessoas que neste momento estão passando por tanta aflição. E ele continua, quem não se orienta pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates,
e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Tá vendo? Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. E é verdade. Tanto homens como mulheres. Aqui esqueceu, hein? Emmanuel esqueceu uma coisa importante aqui. Está falando, os homens e mulheres de todas as condições, todas as condições, estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Faltou aqui colocar criança. Criança também. Criança também. Então, nós estamos sendo utilizados pelas forças da vida. Meu Deus do céu, que coisa fantástica. E essas forças da vida que têm poder, né, são essas forças da vida que a maioria das pessoas que exigiram a crucificação de Jesus, e o povo se deixou levar por essas forças da vida, a maioria se deixou levar por essas forças da vida, que isso já existia antes da vinda de Jesus, e quando Jesus chegou, a sua crucificação se deveu por causa das forças da vida que ele fala aqui. E até hoje, todos nós, homens, mulheres e crianças, estamos sendo usados pelas forças da vida. E onde que estão essas forças da vida? Está dentro da minha casa e da sua casa, a televisão, a TV. E todos nós somos manipulados pela TV. Só não é manipulado aquele que não assiste TV, que substitui a TV por um bom livro, não é? Ou faz outras coisas, ou sintoniza um canal instrutivo. Fazemos isso? Eu creio, é uma estatística minha, não leve em consideração, eu creio que 99,9% da população brasileira não fazem isso. Estão sintonizadas por essas forças da vida, que ele usa a palavra usadas, manipuladas, sofrem lavagem cerebral, votam no político que eles querem. Nós somos manipulados. Às vezes aparece uma pessoa boa, eles falam que a pessoa é ruim, porque aquela pessoa que é ruim, que ele sugere que a gente vote nele, é a pessoa do seu interesse. Mas como a pessoa tem poder sobre nós, que representa a força da vida mencionada aqui por Emmanuel, eles nos manipulam. Essa que é a grande verdade. E se nós fizermos um levantamento com toda a população, todo mundo vai falar, não, eu comigo não, ninguém manda em mim não. Tudo papo furado. É que nem a pessoa que bebe ou que fuma. Poxa, fulano, você está fumando demais. Não é importante você, o cigarro mata, não é importante você fazer um esforço para parar de fumar. Não, eu paro de fumar a hora que eu quiser. Cigarro não manda em mim não, quem manda em mim sou eu. A hora que eu quiser parar de fumar, eu paro. Jogo o cigarro fora e nunca mais, porque eu tenho opinião. Todo mundo fala isso. Só que nunca para, né? É a mesma coisa as forças da vida, elas nos manipulam, nos dominam, fazem uma lavagem cerebral em nós e a gente é manipulado por eles. Essa é que é pelas forças da vida, essa é que é a verdade. Aí ele continua. Por enquanto, vou repetir aquela parte que eu falei, os homens e mulheres, e eu acrescentei aqui crianças também, de todas as condições, estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Diariamente o que é a TV, meu? Ele não fala aqui, mas é a TV. Diariamente é a TV. O que uma criança vê diariamente? TV. O que a mulher, depois dos afazeres domésticos, ela vê diariamente? TV. Aí é que tá. E a maior parte dos homens? TV. Aí ele fala, por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Tá vendo? Olha, por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. E o caso é grave, hein, pessoal? Esse caso é muito grave.
Então, na minha opinião, toda a população brasileira, né, vamos falar a nível de Brasil, está à mercê da mídia. Não tem jeito. Quem manda em nós é a mídia. Olha o que ele está falando, não sou eu que estou falando, não, eu vou repetir. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Então, eles são maliciosos, eles se utilizam de malícia, de estratégia, de muita astúcia, de muita inteligência para fazer uma lavagem cerebral na nossa cabeça. E também para nos viciarmos. Aí é que está. Aí Emmanuel continua nos dizendo, vasos frágeis e imperfeitos, fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Que coisa fantástica, tá vendo? Eu vou voltar para o começo, não é? Começo que Timóteo 2,21 fala, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. Olha, quem começou a falar isso foi Paulo de Tarso em Timóteo. Olha que coisa fantástica. Olha só, de sorte, hein? Olha o que Paulo fala, hein? Palavras de Paulo. Que se alguém, olha só o que ele fala aqui, se alguém, onde vai achar esse alguém? Mas, de repente, como toda regra tem exceção, mas de sorte, se alguém se purificar dessas coisas que nos cercam, que fazem lavagem cerebral em nós outros, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra e santificado e idôneo para uso do Senhor Jesus. Feliz daquele que consegue sair ileso dessas investidas, onde, no meio dessa sociedade, a honra cambaleia. Essa é que é a grande verdade. No meio dessa sociedade, a honra cambaleia. E nós estamos à mercê deles, porque eles, sabe, nos influencia dentro de nossa própria casa, através da TV. E não adianta falar eu não, porque é sim. É sim. Por isso que ele fala vasos frágeis, porque Paulo de Tarso chamou de vaso, né? Vasos são os incautos. Nós somos incautos, essa que é a verdade, ele chama de vaso. Então, vasos frágeis são os incautos frágeis, né? E imperfeitos. Fundem-se os vasos frágeis, que somos nós, e os imperfeitos, aqueles que manipulam, né? Fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Olha, pessoal, diante dessas afirmativas aqui, eu particularmente só tenho que desejar para nós outros meus pêsames. Meus pêsames. O caso é sério, delicado e, para mim, grave. E é importante levá-lo a sério, porque é a nossa felicidade que está em jogo. Vamos prestar atenção, pelo amor de Deus. Ele continua, raríssimos, olha o que Emmanuel fala, raríssimos são aqueles que, habilitados para as boas obras, pois é. E aí a gente para fazer uma reflexão. Você está habilitado para as boas obras? Está? Então, você tem que provar isso para a sua própria consciência, não é para ninguém, não. Não é para ninguém, não. Nem Deus quer saber. Nós temos que responder isso para a nossa própria consciência. Por isso que ele fala, raríssimos são aqueles que, de interior purificado, raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor habilitados para as boas obras. Vou repetir. Raríssimos. Então, de todas essas pessoas que são manipuladas
Esses vasos frágeis que são manipulados pelas forças da vida que ele fala aqui, que eu entendo que a força da vida é o poder da imprensa, da mídia. Então ele fala, vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias. Então todo dia a gente sopra uma lavagem cerebral, através da imprensa, né, da mídia. Em meio a experiências inquietantes e rudes. Experiências inquietantes e rudes. Sabe? Então a gente sofre lavagem cerebral para votar nesse e não votar naquele. Depois a gente sofre uma lavagem cerebral para votar, não vota naquele, vote no outro. Depois a gente sofre uma lavagem cerebral para que nada seja proibido, tudo seja permitido. Aí daqui a um pouco a gente sofre uma lavagem cerebral que tem que fazer uma manifestação para liberar o aborto, para liberar as drogas. E aí por aí vai. E por aí vai. E por aí vai. Aí ele fala, raríssimos são aqueles que de interior purificado. Pois é, interior, raríssimos são aqueles que no seu interior ainda existe pureza, ainda não foi contaminado. Né? Interior purificado podem servir ao Senhor, habilitados para boas obras. Então aquele que está purificado dentro de si, que não foi contaminado, nem precisa, tá purificado, mas que não foi contaminado, né? Podem ser habilitados para as boas obras. Aí ele continua, muitos ambicionam essa posição elevada. Tá vendo? Então, muitos ambicionam a posição elevada, não é? De servir a Jesus, de levar a palavra para Jesus. Se a gente fizer uma pesquisa, você gostaria de ter uma atividade no bem? Todo mundo fala, eu gostaria de ajudar as pessoas. Eu daria a minha vida para ganhar na loteria, eu ia ajudar muita gente. Então, todo mundo tem essa boa vontade. É isso que ele fala, muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmo. Tá vendo só como são as coisas? Como é que a gente pode desejar, não é, ter um altruísmo de ajudar as pessoas, sendo que a gente não ajuda a nós mesmos? Sendo que a gente chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar a TV e se deixar influenciar pelas informações. Uma pessoa dessa está preparada para servir? Não está. Porque ela está enferma. Como é que ela pode transmitir uma informação se ela está enferma? Não é? Aí ele fala, muitos ambicionam essa posição, ou seja, de fazer o bem, não é? Mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários. Está vendo? Exigem a luz divina. Clamam por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Aí que tá. A pessoa está escrava das paixões baixas, das coisas da terra. E quer ter um trabalho altruísta. Não é assim que funciona. Para ter um trabalho altruísta, tem que se preparar. Se preparar. Aí ele continua, observa, pois, meu amigo, a que princípios serves na lida diária. Olha, pessoal, eu conheço pessoas, inclusive na minha própria família, o que é lamentável, mas nós temos que fazer nossa obrigação, mas nós temos que nos preocupar mais com o nosso compromisso individual, porque a evolução ela é individual. Se Deus não obriga meus familiares a seguir o caminho do bem, como é que eu vou fazer isso? A nossa obrigação é, enquanto estiver na Terra, sugerir, propor que as pessoas sigam, não é, os nossos exemplos de esforço em querer se melhorar. Mas se, por mais íntimo que seja o parente, eles não querem, não é problema nosso. Não é problema nosso. Nosso problema é servi-los enquanto pudermos, mas não podemos obrigá-los. Podemos? Não. Então eu vejo isso aqui, na própria família. Olha o que ele fala.
Observa, pois, meu amigo, a que princípios serves na vida diária. Então eu vejo pessoas que têm bons sentimentos, boas intenções, sonham em querer ajudar o próximo, mas é apenas um sonho. Mas em determinado momento, está totalmente voltado para os gozos da terra. Aí é que está, para os gozos da terra. Então, quando surge uma oportunidade de lazer, de gozo, a pessoa não pensa duas vezes, se manda. Surgir a oportunidade, seria mais ou menos assim. Se a pessoa, se vai ter na nossa comunidade uma festa muito grande, não é? Vai ter comes e bebes a noite inteira, uma coisa familiar. Uma coisa familiar na nossa comunidade. Mas, de repente, um hospital ao lado daquele salão de festas está faltando enfermeiros, auxiliares. Aconteceu um fato que eles não puderam comparecer, vai precisar de voluntário. Que lugar que a gente, qual local que a gente escolhe? Ir visitar as pessoas no hospital, ir atender esse pessoal, ir atender um vizinho que está doente, e perder aquela comemoração. Sabe Deus quando vai surgir outra, que a gente não pode perder aquela? Aí é que está. É nesse momento que a gente vai conhecer quem é quem. É nesse momento que nós vamos conhecer quem é quem. Não é? Muito bem. Agora, essas pessoas que estão adormecidas, como ele fala aqui, essas pessoas, muitas delas, vai chegar um momento em que o seu parente vai pegar o Covid, vai ficar internado e a pessoa morre, é enterrada e a pessoa está dentro de um saco e a pessoa nem pode ver. Nem pode ver. O próprio parente que ele ama não pode ver. Não pode ver. Porque nunca foi visitar ninguém. Nunca foi visitar, está adormecido, mas enfim, cada um. Estamos só, não é, ratificando o que está escrito aqui. Eu vou repetir para depois não falar, o Antônio que falou isso. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, né? De fazer o bem por aí, né? Mas não cuidam de si mesmo, ou seja, não faz o bem nem a si mesmo. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Pronto. Vê se uma pessoa dessa quer se libertar da TV. Duvido. Aí ele fala, observa, pois, meu amigo, que a que princípios serves na tua vida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. O vaso de nossas possibilidades. Tá vendo? Então, nós somos um vaso. E nós temos, o que quer dizer possibilidade? É que nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência aqui na Terra. Para fazer o bem, independentemente da situação em que nos encontramos. Independentemente da situação em que nos encontramos. Ah, mas agora é pandemia. Não sei. Eu sei que eu não parei de trabalhar até agora. Daqui um pouco eu vou sair à tarde e vou visitar pessoas doentes. Mas enfim, aí ele fala, lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Aí é que está.
Que forças da vida se utilizam do teu vaso? Ou seja, do teu cérebro. Se pergunte para você mesmo. Eu até já sei qual seria a resposta. Ah, não, ninguém me manipula não, quem manda em mim sou eu. Eu não vou me deixar influenciar por A, nem B, nem C. Todo mundo fala isso. E são justamente esses que são manipulados. Aí ele continua, não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneo para o uso do Senhor. Palavras de Paulo de Tarso, de Emmanuel. Fica aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, esse ensinamento fantástico de Paulo de Tarso, para que nós estejamos aptos para servir a Jesus, nos envolvendo com os nossos irmãos sofredores. Temos que ter uma limpeza dentro de nós, uma pureza dentro de nós, para que dessa forma nós possamos estar aptos a servir. Olha, pessoal, se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer as consequências dessa omissão, que é grave. Fica aí para a nossa reflexão. Um bom domingo para todos, que Jesus nos abençoe.